Glória a Deus. A paz do Senhor, amadas. Que bom estarmos juntas. Eu estou muito feliz por estar aqui com a pastora Monique hoje, com a pastora Rosa e com todas vocês, mulheres comprometidas. Eu já estive no lugar que a pastora Monique está hoje. Sei exatamente o quanto cada primeiro dia de cada primeira coisa é extremamente desafiadora. E eu vim para pregar a palavra, mas também vim para dizer para a Monique, para a pastora Monique, que ela não está sozinha, que todas nós estamos orando, que haverá graça, que haverá consolo, que já está havendo. E a palavra que a Estela me deu, eu quero dar a Monique. Essa pata de elefante vai sair do seu peito. Você vai sorrir. Cada vez mais, a graça do Senhor vai se manifestar de forma extraordinária. E o Espírito me disse quando eu peguei o arco metropolitano, que nós somos consolados com as consolações que vamos consolar outras pessoas. Então pode acreditar você, que é exemplo de sua pastora, esteja atravessando um tempo desafiador em qualquer área. Deus está potencializando você para abençoar, edificar e consolar outras pessoas. Levante a sua mão mais alto que você puder e diga bem alto: eu sei que está doendo, mas eu estou crescendo. Pegue sua Bíblia agora e abra no profeta Ezequiel, capítulo 37. Eu orei ao Senhor e esta palavra ficou pulsando no meu coração. E eu já li tantas vezes esse texto, já falei dele tantas vezes, que fiquei receosa de já ter lido aqui, de já ter. Mas depois fiquei em paz. Eu preciso seguir a vontade do Senhor para esta noite. Meninas, quando findar este culto, esta reunião espiritual no balcão de informações, é isso? Bom, foi assim que a irmã me disse para eu falar. Estarão disponíveis os livros que o Senhor Jesus me confiou. E hoje, especialmente, eu trouxe o livro Eleitas, a legitimidade e o valor do ministério feminino. Deus tem me impulsionado a falar sobre o ministério da mulher, sobre a necessidade de cada mulher se posicionar em seu lugar para cumprir a vontade de Deus, para ser um instrumento de Deus nesse tempo, nesta hora. Os dias que nós estamos vivendo, tão próximos da vinda de Jesus, não cabe que nós vivamos só para nós, ou só para a nossa família. Nós precisamos viver para a glória de Deus e também para tocar a vida de outras pessoas. Você tem a voz certa para o ouvido de alguém. Você não tem que pregar igual a ninguém. Você só precisa abrir a sua boca e ser um instrumento para a vida das pessoas que Deus quer que você alcance. Todas as vezes que alguma mulher diz: eu não sirvo para pregar, eu não sei pregar, ou eu não fui bem na hora de cantar, ou naquela oportunidade eu não me saí como eu gostaria, isso só acontece porque nós temos como medida de comparação alguém que nós elegemos. Então, na nossa cabeça, aquela pessoa faz bem, ou aquele grupo de pessoas faz bem, ou mulheres com aquele tipo, de fala ou de postura fazem bem. E todas as vezes que eu vou fazer na minha singularidade e acho que não foi bom, não é bom em relação a mim, não foi bom em relação ao outro, mas eu não sou a outra, eu sou eu, e Deus quer usar você sendo você. Então celebre a sua singularidade, porque você é uma mulher eleita. Pastora Monique, você já tem esse aqui? Não, presente para você, preciosa. Você é eleita, tenho certeza disso.
Vai estar disponível também esta Bíblia, que é um lançamento nosso, Pastoras do Brasil. Estamos em um mês muito especial para o nosso encontro, e eu sei que tem meninas aqui que nos acompanham. Se você já quiser chegar com a Bíblia na mão, né, Lisa? Já esteja com a sua. Ezequiel 37 agora, quem encontrou, diga glória a Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceram a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, pondo-se em pé, um exército grande em número. Você pode dizer um amém por essa palavra? Senhor, eu quero te adorar, porque o Senhor é grande e faz maravilhas. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, por causa de Jesus Cristo, teu Filho, seja a glória. Manifesta-te, Senhor, por causa da tua palavra, e por causa dela, levante um exército poderoso aqui. Nós oramos crendo nisto, em o nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? No livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, nós teremos uma oportunidade muito especial, que é a oportunidade de ver como se dava o ministério do profeta Ezequiel pelo lado de dentro, como as coisas aconteciam pelo lado de dentro. Pelo lado de fora, era tudo o que Ezequiel fazia de forma pública, aberta, e que algumas vezes o livro narra. Ele, por exemplo, teve um dia em que recebeu visões de Deus, e ele disse: olha, eu estava às margens do rio Quebá quando eu tive visões de Deus. Mas nesse texto, de modo específico, nós vamos perceber como o movimento profético acontece. Para você não esquecer, diga bem alto assim: como o movimento profético acontece. 1, 2, 3. Você já teve vontade de perguntar a uma pessoa que canta numa unção poderosa? Bom, vocês sabem, né? O pastor de vocês cantam numa unção poderosa. Tipo, como é que você fez para alcançar esse lugar? Ao ouvir uma mulher ensinando, uma mulher pregando, você já sentiu o desejo de perguntar, por exemplo, como você faz o seu esboço? Como você sabe que é esta palavra que você tem que entregar? Quando você vê uma mulher que flui na evangelização, por exemplo, que não é para mim uma tarefa fácil, você sente o desejo de saber como ela constrói isso, como ela aborda, como ela sabe que é com aquela pessoa que ela tem que falar. Imagine propriamente o dom da profecia, como um profeta age,
Como é a primeira palavra que vem à boca dele, ou à mente dele, ou ao coração dele? Algumas dessas perguntas nunca serão respondidas. Algumas dessas pessoas nós nunca teremos acesso a elas. Mas no caso de Ezequiel, Deus abriu uma janela para que nós pudéssemos acompanhar em tempo real como aconteceu na vida de Ezequiel, o exercício do seu movimento profético, o exercício do seu ministério. A visão do Vale de Ossos Secos está entre os textos mais conhecidos do Antigo Testamento. Entre os textos mais conhecidos entre os profetas maiores. E que por mais vezes, dentro do Antigo Testamento, dentro dos profetas, nós temos a oportunidade de ouvir pessoas pregando. Quem aqui já ouviu alguém pregando sobre o Vale dos Ossos Secos? Então você vai perceber que é algo que marca profundamente, que tem grande importância. Mas o que nós estamos vendo aqui, além de uma profecia, nós estamos vendo um profeta profetizando. Calma. Eu sei que parece que eu disse a mesma coisa, mas eu não disse a mesma coisa. Além de uma profecia para Israel, que pode ser lida para a igreja, fazendo as devidas interpretações, nós estamos vendo como acontecia para que um profeta profetizasse assim. Então, quando olhamos para Ezequiel 37, não se canse de mim nesta introdução, porque eu preciso que você entenda qual caminho eu estou utilizando. Quando nós olhamos para Ezequiel 37, nós estamos vendo mais ou menos isso aqui. É assim que tudo acontece. Vamos dizer juntas esta frase no 3? É assim que tudo acontece? 1, 2, 3. É assim que tudo acontece. Quantas mulheres aqui acreditam que receberam um chamado do Senhor, um ministério do Senhor? Faça assim. Quantas aqui acreditam nisso? Que não foram chamadas unicamente para a salvação, mas foram chamadas no sentido de exercer um chamado, um ministério, servir em uma área, tocar a vida de alguém. Faça assim novamente. Faça assim. E como a gente faz com isso? Como isso se faz? Se os irmãos da mídia puderem me ajudar, eu gostaria que o texto ficasse na tela, na medida em que nós fôssemos lendo, então ele nos acompanharia. Ezequiel 37 começa assim: a mão do Senhor estava sobre mim. Ou veio sobre mim a mão do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor. Ezequiel, que como você é uma pessoa chamada. Ezequiel, que como você é uma pessoa escolhida. Ezequiel, que como você é uma pessoa eleita. Ezequiel, que como você tem algo para realizar para Deus e em Deus de forma singular, vai sair para fazer o que ele precisa fazer, e é dentro de uma visão. E tudo começa quando a mão do Senhor vem sobre ele. E quando ele sai no Espírito do Senhor. Eu vou repetir para você não esquecer. A ação inicial não é de Ezequiel. A ação inicial é da mão do Senhor e do Espírito do Senhor. Eu quero dizer que você veio a este culto porque a mão do Senhor te trouxe. E eu quero dizer que esta palavra vai entrar em você e comunicar ao teu espírito verdades, porque o Espírito
Espírito do Senhor está neste culto. Então, um ministério feminino começa não com alguém que sai para fazer porque quer, sai para fazer porque gosta, sai para fazer porque acha bonito, sai para fazer porque alguém está fazendo e eu vou fazer também. Mas tudo começa com a mão do Senhor e com o Espírito do Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você sabe que tem gente que se dependesse dele, ele nunca sairia do lugar. Você sabe que tem menina aqui que se dependesse dela, ela nunca falaria em público. Você sabe que tem meninas aqui que se dependesse dela, ela não levantaria para entregar uma palavra profética a ninguém. A natureza, a personalidade dela não combina com esse movimento que o ministério impõe. Mas sabe por que ela levanta? Sabe por que ela fala? Sabe por que ela ora? Sabe por que ela canta? Sabe por que ela abraça alguém? Sabe por que quando Deus levanta um pouquinho a chama, ela até pula? Porque não é ela querendo fazer algo por ela, mas é a mão do Senhor e o Espírito do Senhor. Eu estou falando de relacionamento. Diga bem alto, relacionamento. Ezequiel tem com Deus relacionamento. É Deus quem põe a mão, é Deus quem leva pelo Espírito, é Deus quem chama, é Deus quem capacita, é Deus quem adorna, é Deus quem enche, é Deus quem impulsiona. A sua vida é Deus no começo, a sua vida é Deus no meio, a sua vida é Deus no final, a sua vida é Deus quando você fala, é Deus quando você cala, é Deus quando você aparece, é Deus quando você desaparece, é Deus quando você ganha, é Deus quando você perde, é Deus quando você entende, é Deus quando você não está entendendo nada. Esse é o segredo da tua perseverança. Não, o Espírito está me fazendo compreender. Não, a palavra não é perseverança. A palavra é quando alguma coisa não desaparece. Prevalência. Prevalência foi a que chegou mais perto. Esse é o motivo da sua preservação. Você só não desapareceu e continua de pé, porque é a mão e o Espírito de Deus que te sustentam. Se você puder emprestar a sua mão para Jesus usar, toque no ombro dessa menina linda que está do seu lado e diga para ela o segredo da sua preservação. É a mão de Deus e o Espírito de Deus. Olha, vem para cá, olha para mim. Alguém vai dizer, mas ela ainda está aí, mas ela ainda está ali, mas ela ainda está lá. Não sai, não cai, não quebra, não volta, não para, não desanima. Você não terá um ministério meteórico, você não terá uma vida com Deus para um final de semana, para um encontro, para uma conferência. A mão de Deus vai te preservar, a mão de Deus vai te preservar. Ore, busque relacionamento profundo com Deus, busque relacionamento profundo com Deus. Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou a um vale cheio de ossos. Diga bem alto, ele me levou. Aí o versículo 2 diz assim: e me levou de um lado para o outro, e me fez passar em volta deles. Ele me levou e ele me fez passar. Ele me levou e ele me fez passar. Ele me levou e ele me fez passar. Nós não escolhemos a nossa geografia. Se nós pudéssemos escolher a nossa geografia, o vale nunca estaria na rota da nossa vida.
Se nós pudéssemos escolher a nossa geografia, a angústia nunca estaria na rota da nossa vida. Se tivéssemos que escolher ou pudéssemos escolher a nossa geografia, o lugar da dor nunca estaria na nossa vida. Mas eu quero dizer para você que a chave para cumprir o seu ministério, a número 1 é relacionamento, mas a número 2 é dependência. É a mão dele quem me leva na geografia que ele quer. Aleluia. Deixa eu compartilhar com você o que disse Priscila Schreier. Toda decisão que você precisa para fazer, toda tarefa que você precisa para realizar, todo relacionamento que você precisa para navegar, cada elemento da vida diária que você precisa para atravessar, Deus já combinou perfeitamente com um fornecimento equivalente e transbordante da sua graça. Se você não concorda com isso, então você falta uma apreciação adequada pelo que você tem, ou você está fazendo coisas que não deveria estar fazendo agora, porque se você está olhando perfeitamente para o que você tem, você já entendeu que Deus te habilitou para estar vivendo o que você está vivendo, onde está vivendo e pelo tempo que você está vivendo. Eu tenho uma palavra de graça hoje aqui para quem está na dependência de Deus. Uma palavra de graça. Você vai para o vale e Ele já te deu graça para isso. Você vai para o monte e Ele já te deu graça para isso. Você vai ganhar, Ele já te deu graça para isso. Você vai perder, Ele já te deu graça para isso. Você vai gargalhar, Ele já te deu graça para isso. Você vai chorar, Ele já te deu graça para isso. Sabe qual é o segredo de você atravessar os lugares que você atravessa? Com a paz que você tem. Eu não disse que você está gargalhando, eu disse que você tem paz. Ele já te deu a graça necessária para viver esse momento que você está vivendo. Você tem alguém morrendo pelo que está fazendo, não está fazendo o que Deus lhe deu graça para fazer. Porque se você recebeu de Deus graça para fazer, você está cansada, mas não está sem graça. Você está dolorida, mas você não está sem graça. Você está até angustiada em alguns períodos do dia, mas você não está sem graça. De repente você se vê fluindo no que tem que fluir, fazendo o que tem que fazer, num lugar inóspito como o vale. E quando você percebe, quem te levou foi? Quem te levou foi? E quem te colocou? Há uma grande diferença em quem se coloca no vale, em quem vai para o vale, e quem é levado e posto em um vale. Eu oro para que Deus tenha misericórdia de você que foi para um vale porque quis. E se assentou lá também porque quis. Pintaram o vale com algumas cores e você acreditou que era uma festa. Esconderam os cadáveres e você pensou que estava em um jardim e não num sepulcro. As mulheres que andam cheias da direção de Deus, com relacionamento com Deus, você não vai se colocar nesses lugares. Você vai aceitar ser levada a eles, sempre que Deus quiser que lá seja o teu lugar de crescimento e de atuação naquilo que Ele colocou nas suas mãos para fazer. O teu CEP da rua, não define nada sobre você. Não tenha vergonha de morar ali ou lá. Mas o teu CEP pode falar do teu propósito. Seja uma bênção nessa rua que Deus colocou você. Se você puder colocar a mão no seu coração, faça isso agora. Diga: Espírito Santo. Não, tem muitas mulheres aqui para pouco barulho. Diga: Espírito Santo, eu dependo de Ti. Não apenas para entrar no vale,
para ficar no vale, mas dependo de Ti para acessar os lugares altos, onde Tu desejas que minha voz seja ouvida. Quando Ezequiel é levado ao vale, não é levado para castigo, é levado para cumprimento de propósito de ministério naquele dia. O vale não será teu endereço para sempre, nem marcará o final da tua história. O vale é um lugar para aprender, crescer e fazer, mas haverá um tempo em que o lugar alto também será um lugar para aprender, crescer e fazer. Agora o Espírito de Deus prova a nossa dependência quando segura na nossa mão e diz: o próximo endereço é o vale, e você diz: eis-me aqui. Então te prepara, porque nesse vale Ele também te dirá: o próximo endereço é o monte. Vamos! Eu quero profetizar no poder da palavra as mulheres comprometidas no projeto Vida Nova em Campo Grande, que o Espírito de Cristo está agendando lugares altos para o ano de 2025. Ele me perguntou, ele me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? Eu disse, Senhor Jeová, Tu o sabes. Algumas de nós aqui que recebemos de Deus um chamado, vivemos dias em que nós não entendemos nada. Quem aqui já passou aquela fase que você disse para você: não estou entendendo nada. Você começa a se perguntar: se eu estivesse fazendo as coisas erradas, eu ainda entenderia onde eu estou errando, o que eu estou fazendo, porque isso está acontecendo. Eu quero dizer para você que o que você não sabe, Deus sabe. As pessoas querem nos fazer de caixas de respostas no sentido da vida. Mãe, como vai ser? Amiga, como vai ser? Irmã, como vai ser? Mas eu quero dizer para você que, embora eu não tenha todas as respostas, o Deus que me chamou e que te chamou tem todas as respostas. Não tenha vergonha de dizer a Ele: eu não sei, mas Tu sabes. O único saber indispensável é saber que mesmo quando não sei, Ele sabe. Algumas de nós perdemos esse senso de saber. E acreditamos que quando faltam respostas na terra, faltam respostas no céu. Mas eu quero lhe declarar esta noite que o que eu não sei por aqui, Ele sabe lá. Eu quero lhe declarar que para cada pergunta que eu não tive resposta, Ele tem a resposta. Então o que eu vim declarar sobre as mulheres em ministério, em serviço, as mulheres que têm dito: eis-me aqui, é o que eu vou lhe dizer agora: direcionamento. Deus te dará direções. Deus te dará direções. Porque as meninas que não conhecem a palavra de Deus, elas consultam horóscopos, porque elas estão buscando direção. Por que as meninas que não conhecem a palavra de Deus andam em busca de adivinhações? Porque elas querem direção. Há uma indústria que fomenta isso. Porque sabe que no momento do desespero nós queremos respostas. Mas eu quero lhe declarar algo que você já sabe, mas que às vezes o seu coração te engana. Você não está no escuro.
Escuro fala de não saber, não conhecer, não ter direcionamento. Você está fixada, você está, deixa eu usar a palavra certa, você está presa, mas presa de estar pendurada, de estar segura pela declaração que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu vim dizer, Ana Maria, você não vai tropeçar. Eu vim dizer, Jéssica, você não vai tropeçar. Eu vim dizer, Tamires, você não vai de modo algum tropeçar. Eu vim dizer, Renata, você não vai ficar enrolada nesse relacionamento sem saber qual é a verdade sobre as coisas, porque você não é uma mulher sem lâmpada. Você não é uma mulher sem luz. Deus tem um chamado para esse tempo. Deus tem uma vocação para esse tempo. Mas algumas de nós estamos na fase do eu não sei. Eu tenho uma palavra para você que está vivendo esse momento. Eu já estive nele muitas vezes. No sentido de que, por várias vezes, quando você não souber para onde ir, não vá a lugar algum. Fique debaixo das asas dele, esperando o próximo comando. Mas também tem uma palavra para você que ainda não começou a preparar as suas malas. Quando o comando chegar. Quando o comando chegar. Renove a sua matrícula na faculdade. Quando o comando chegar, volte para o estado onde o seu coração está ardendo, que é o tempo de voltar. Quando o comando chegar, procure a intercessão da igreja e diga: eu agora quero ser uma intercessora, eu quero aprender, eu quero me habilitar. Quando o comando chegar, diga sim para o voluntariado da igreja. Quando o comando chegar, leve a palavra que já está no teu peito ardendo há tempos, aquela casa que você sabe bem aonde você precisa ir. Eu não posso deixar o tempo da visitação passar. Se você puder levantar uma das suas mãos comigo agora, diga: Espírito Santo, Espírito Santo, eu não vou deixar nem um dia passar depois da tua direção, depois da tua palavra. Fale comigo, fale comigo. Então eu vou lhe dizer o que o Senhor Deus disse a Ezequiel. Então ele me disse: profetize, 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 e dize aos ossos secos: a quem? A quem? Diga a quem não pode ouvir, diga a quem não pode falar, diga a quem não pode se movimentar. Fale com o teu impossível, fale com o teu impossível, fale com o teu impossível. Marque uma agenda com o teu impossível. Pregue para o teu surdo espiritual, pregue para aquele que não quer ouvir. Comece a orar por quem não te ama, porque ele impede a tua visita, mas não detém a tua oração. Profetiza! Aleluia! Eu só preciso de um direcionamento. Eu só preciso que ele me diga quem. Eu só preciso que ele me diga quando. Eu só preciso que ele me diga onde. Fale aos ossos. O Senhor disse a Ezequiel: você fala. Fala que eu vou unir osso a osso. Fala que eu vou colocar carne, nervos. Fala que eu vou estender pele. E antes de falar isso, fale primeiro que eu vou colocar neles o Espírito.
E quando Deus fecha, Deus diz mais uma vez: diga a eles que eu vou colocar sobre eles o Espírito, eles terão vida e eles saberão que eu sou o Senhor. Deus está distribuindo esta noite cartas, mensagens absurdas. Nós não fomos chamadas para repetir o que o mundo já disse. Nós não fomos chamadas para dizer o que as pessoas já estão dizendo. Nós fomos chamadas para repetir o que Deus disse que deve ser dito. Veja outra, quando eu respondo alguma pergunta um pouco mais conflitante pelo Instagram, eu recebo uma mensagem de terapeutas, de psicólogos, de pessoas que são profissionais em algumas áreas, e eles me chamam para me chamar a atenção. Não que eu não possa aprender com esses profissionais e com essas pessoas, muito pelo contrário. Algumas vezes dá para aprender sim. Mas outras vezes fica claro para mim que o que indigna alguns profissionais de saúde mental, alguns juristas, alguns assistentes sociais e pessoas que trabalham diretamente na questão da área humana, é querer que o nosso discurso seja alinhado com o discurso da sociedade. Só que nós não fomos chamadas para repetir o que o mundo está dizendo. Nós somos chamadas para ler a carta absurda de Deus. Você não entendeu, mas eu vou te explicar. Olhar para ossos sequíssimos e dizer a eles: vocês vão virar gente daqui a pouco. É um absurdo. Quando uma mulher está insatisfeita no casamento, o politicamente correto, o social, o aceitável, é dizer para ela: saia desse casamento e seja feliz. Mas algumas vezes é uma carta de Deus para um osso seco. Você vai virar gente daqui a pouco. E a gente diz para essa pessoa: Deus pode restaurar a sua família e a sua casa. Quando alguém nos diz que a felicidade está em múltiplos relacionamentos e que ama várias pessoas e nem sabe qual ou a quem ama mais e que, quem sabe, podem todos viver harmoniosamente no mesmo espaço, nós temos uma carta de Deus para o mundo. Uma carta de Deus para o que parece comum, corriqueiro, mas Ele quer trazer o extraordinário. E então nós olhamos para essas pessoas e somos capazes de, em amor, dizer a elas: Deus não criou você para esse lugar. Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão dois uma só carne. Não há espaço para essa fragmentação, nem de corpo, nem de sentimentos, aonde se pega vários tipos de pessoas como se pudéssemos tecer o amor como uma colcha de retalhos. Na outra ponta, alguém vai dizer: não, pelo amor de Deus, não diga isso, porque a pessoa já tem seus dramas, suas dores, rejeições, e se você dizer para ela que isso não é possível, que isso não é saudável, que isso não é aceitável à luz da palavra de Deus, isso ainda pesa mais. Ela precisa ser abrigada, ela precisa ser aconchegada para continuar vivendo a mesma história, longe do que Deus deseja que ela viva. E aí Deus levanta você para dizer para uma colega, para dizer para uma irmã, para dizer para uma vizinha, algumas vezes para dizer para uma filha sua: eu tenho uma carta com absurdo de Deus para você. Está tudo complicado, está tudo errado, mas Ele quer colocar tudo no lugar e Ele vai fazer isso. Se for para repetir o que as pessoas já dizem, inteligência artificial faz. Se for para repetir o que as pessoas já disseram, há uma série de aplicativos capazes de reproduzir. Mas Deus vai dizer ao seu ouvido, em lugares que você nem pediu para chegar, mas Ele te levou: eu vou transformar esse monte de ossos secos e quebrados num grande exército. Timothy Keller disse: o propósito básico da oração não é
Dobre a vontade de Deus a minha, mas molde a minha vontade a sua. Direcionamento é isso. Não é eu orar para Deus fazer o que eu quero. É eu orar confiando que a minha vontade será moldada à vontade de Deus. Onde tu quiseres, eu irei. E é nesse momento que algumas de nós paramos. E estamos paradas há algum tempo. Ouvimos direcionamentos. Ouvimos orientações. Se o irmão do teclado puder me ajudar. E não fazemos? Você deve ter ouvido por aí, eu não discordo. Cada pessoa tem um tempo diferente. Sim ou não? Mas sobre o teu chamado, hoje, 7 de abril de 2025, eu vim te dizer que o teu tempo chegou. O teu tempo chegou. Você viveu e vive relacionamento com Ele. Você depende e tem sido suprida por Ele. Você recebe e tem recebido, como recebeu ontem mesmo no culto de domingo, direcionamentos dEle. E o que Ele quer de você agora é ação. Eu tenho 3 palavras para você que tem um chamado. Faça. 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 Faça com os recursos que você tem. Faça com o conhecimento que você tem. Faça com os problemas que você tem. Faça com as dúvidas que você ainda tem. O versículo 7 diz: então eu profetizei como a ordem recebida. 2025, nós estamos olhando para o profeta Ezequiel no passado e pensando: uau, que homem! Como é que uma pessoa consegue viver e experienciar tudo o que ele experienciou? Nós olhamos para Ezequiel e vemos o vale transformado em um grande exército de pessoas. E então pensamos: como eu queria viver coisas assim. Mas quando Deus abre essa janela para a gente olhar por dentro do ministério de Ezequiel, é para a gente descobrir hoje que tudo de fato aconteceu quando Ele fez. Fique de pé. Nenhuma dúvida, nenhum medo vai roubar você do lugar que Deus tem para você. Deus é o Deus de agora. Deus é o Deus de agora. Deus é o Deus de agora. Existem 2 grupos aqui esta noite. E outros tantos que eu não sei. As 2 eu sei. Aquelas que precisam fazer. Precisam. E aquelas que precisam voltar a fazer. Quando Ezequiel profetizou, houve um ruído, ossos se juntaram aos seus ossos. Tendões, carne, pele. Mas ficou faltando uma coisa, o quê? O Espírito.
E quando falta alguma coisa, a gente quer parar. Sabe aquela sensação de incompletude? Eu não estou conseguindo chegar à plenitude. E de repente o Senhor disse para Ezequiel: profetiza outra vez. E a segunda vez, vê se você consegue receber essa palavra, foi mais poderosa do que a primeira. Porque se da primeira veio tendões, carne, pele, quando você voltar a fazer, o poder será maior. Virá o Espírito. Você que está com a gente agora assistindo essa mensagem, ouça o que eu vou lhe dizer. Desistir porque não viu Deus fazer tudo do jeito que você queria não é a saída. Profetize outra vez. Cante outra vez. Leia outra vez. Pregue outra vez. Ame outra vez. Abrace outra vez. Acredite outra vez. Invista outra vez. Quem olha o ministério de fora não sabe quase nada. Mas hoje nós olhamos o de Ezequiel por dentro. É fazer e voltar a fazer. Eu vou convidar alguém do louvor da igreja para me ajudar agora. E vou chamar você aqui. Porque esta é uma noite especial. É o primeiro encontro das mulheres comprometidas em 2025. Ainda bem que você veio. Eu quero orar por você. E eu quero orar por 2 grupos de mulheres nessa noite. As que têm tanta coisa guardada no peito, tanto plano, tanto desejo, tanta direção. Já ouviu Deus falando de algumas maneiras ao seu espírito, através de pessoas que você ama, através de mensagens. Já vieram ideias, mas você simplesmente não faz. E cada uma sabe por quê, mas hoje não é dia de desculpas. Hoje é dia de sim, eu vou fazer. Se você é essa mulher, venha para cá, se coloque aqui. Desse lado. Agora, se você é uma mulher que fez, mas de repente olhou no chão e viu que ainda estava faltando. Na sua exigência com Deus, com os outros e com você, você chegou a pensar: não, se não for para ser assim, é melhor nem fazer. Boba. Se eu pensasse assim, eu não estaria aqui hoje, a pastora não estaria aqui hoje, e nem as meninas do louvor. Volte a fazer com o que você tem, sendo quem você é, e mesmo não tendo ainda o resultado que gostaria. Confie em quem te chamou. Não vivo pelo que vejo, mas sigo pelo que creio. Minha esperança está no Deus que nunca perdeu. Sim, eu vivo pela fé. Sim, eu vivo pela fé. Venham. A fé que faz milagres, que muda a história. A fé que põe gigantes no chão. É nela que eu creio. A fé que faz milagres, que muda a história. A fé que põe gigantes no chão. Se alguém puder auxiliar aqui, para
as pessoas poderem fluírem para a direita e para a esquerda para que mais possam chegar. Isso. Onde você estiver, levante uma das suas mãos agora. Levante uma das suas mãos agora. Nós vamos orar, o Espírito de Deus está aqui. 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 Amadas, nós podemos ver uma canção que adore ao Espírito agora, que exalte ao Espírito. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Ele veio para erguer, Ele veio para agir, Ele veio para mover. Essa tua lágrima não está caindo à toa. Esse teu gemido não é à toa. Ele está ouvindo, Ele está ouvindo, Ele está ouvindo. Glória a Jesus. 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 Eu estou orando a palavra agora. Eu estou orando a palavra agora. Antes que se formasse no ventre te conheci. Antes que saísses da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Porém me disse o Senhor: não digas eu sou um menino, não digas eu sou uma menina, porque a todos a quem eu te enviarás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Ragashoremanaia. A palavra de Deus na tua boca agora é: profetiza, minha irmã. A palavra de Deus na tua boca agora é: Espírito, sopra sobre este vale de ossos, para que eles vivam. Isso, abra a tua boca. Aleluia, 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 aleluia. Santo pra sempre, e o teu povo canta.
sua boca e comece a orar agora. Você que ainda não disse glória, vai dizendo glória, vai dizendo glória, vai dizendo glória. Você que ainda não ora em línguas estranhas, receba línguas estranhas agora, receba agora o batismo no Espírito Santo e comece a orar em línguas. Abra a tua boca e comece a orar em línguas. Abra a tua boca e comece a falar em línguas. Você que deixou de falar, vai ser renovada agora, vai ser renovada agora. Não fale mais em português, não fale mais em português. Receba poder para cumprir teu chamado. Receba poder para cumprir teu chamado. Receba poder. Olha aí, olha aí, olha aí. Você que há muito tempo não profetizava, abre a tua boca e profetiza. Isso, isso, isso. Você que está aí nas cadeiras, puxa essa menina que está do teu lado para perto de você agora, vai, puxa. Ore por ela por 3 minutos agora. Traz ela para perto de você e ore com ela agora 3 minutos, vai. Ore, 3 minutos, ore. Ore, ore. O poder de Deus está tomando esse lugar agora. O poder de Deus está tomando esse lugar agora. Deixa o Senhor colocar na tua boca palavras agora ao coração dela, isso. Reba, Shurian de Plovas.